Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta sexta-feira. Muito obrigado já pela sua audiência, você que nos acompanha nessa transmissão, que é simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. O tempo começou bem estável aqui na nossa região, choveu um pouquinho aqui, mas agora já o tempo começou a melhorar, já está melhor, né? Você vai ver imagens aí da Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos, que você percebe que pelo menos o sol já apareceu, né? Daqui a pouco você confere a previsão do tempo para toda a nossa região e também os detalhes para o final de semana. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Finalmente, sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, você confere que líderes das 20 maiores economias do mundo se reúnem a partir de hoje na cúpula do G20 em Buenos Aires. Em depoimento de 3 horas, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, nega ter recebido propina e cita o ex-governador Sérgio Cabral. Antônio Palocci fecha segundo acordo de delação premiada com a Polícia Federal e cita políticos com foro privilegiado. Em decisão adiada, maioria dos ministros do Supremo vota por manter o indulto de Natal assinado pelo Michel Temer. Tribunal Regional do Trabalho determina que a União consulte o Conselho de Segurança sobre a fusão entre Embraer e Boeing. Perigo iminente. Cidades da RM Vale têm até 23% de área propensa a deslizamento. Com validade de 10 anos, o plano diretor é aprovado aqui em São José dos Campos. No esporte, o São José perde a 5ª partida consecutiva, dessa vez para o Vasco, pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. E a equipe de futsal de Taubaté recebe hoje o Pulo do Gato de Campinas, em um jogo que vale mais uma final da Copa Paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, iniciando então a edição de hoje, a gente começa com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O comentário dessa sexta é dedicado à nossa colunista de livros, a May Parreira. Bom, o livro é o App da Alma. Esse é um dos slogans que estão circulando nas redes sociais. Fazem parte de uma modesta campanha para que todos incluam o livro como um possível presente de Natal de fim de ano, ou de fim de ano, né? O editor Luiz Schwartz, da editora Companhia das Letras, lançou nos últimos dias uma carta aberta de amor ao livro para ajudar o mercado a se reerguer. A carta tem também estimulado o debate sobre o livro. Mas a crise não é do livro, como observou o jornalista Thales Guaraci. Pelo menos ainda. Uma recente pesquisa da Nielsen mostrou que as vendas de livro cresceram este ano 3,6% em volume até outubro, em relação ao mesmo período do ano passado. Aumento de 5,4% em valor. Então, qual o problema? O problema evidente hoje é o da má gestão das grandes livrarias com sonhos megalomaníacos que tratam o livro num ambiente de verdadeiros shoppings, ao modelo iniciado com as Fnacs francesas. A Livraria Cultura, que todos imaginavam uma potência sólida, foi às cordas com enormes dívidas. A Saraiva teve de fechar inúmeras lojas. Essas duas livrarias são responsáveis por grande parte do mercado de livros e estão devendo para as editoras, não pagaram os livros vendidos. É aí que mora o perigo. Por isso, o apelo geral de apoio ao livro para que a crise dos grandes não mate as pequenas editoras, as editoras alternativas, algumas artesanais, que trabalham o livro com gosto, com edições caprichadas e bonitos projetos gráficos. Pois o livro é, sim, o app da alma.
Quero já agradecer aqui a você que acompanha o Jornal Abre Aspas na edição desta sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Sandra Cristina, de Taubaté, que acompanha a gente online, também o Pedro Augusto e a Rose Siqueira, aqui de São José dos Campos. Você pode participar interagindo conosco, deixando nos comentários das transmissões, tanto do Facebook da SP Rio, mas como também no Facebook do Jornal O Vale. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro estará na manhã de hoje aqui na região do Vale do Paraíba. Bolsonaro participa agora pela manhã de uma formatura de cerca de 350 sargentos especialistas da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Deixa eu corrigir o número, são 530 sargentos que serão formados nessa escola em Guará. Há também a expectativa de que ele se encontre, com lideranças religiosas e políticas em Cachoeira Paulista ou em Aparecida. Ainda não foi confirmada essa informação, mas Bolsonaro, então, permanece com uma agenda aqui na região nossa do Vale do Paraíba. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou ontem a favor da validade do decreto de indulto de Natal, editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. No entanto, o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Luiz Fux. Ele quer mais tempo para analisar o processo. Esse julgamento é de uma ação que foi proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra o decreto de indulto de Natal publicado em dezembro do ano passado pelo presidente Michel Temer. A PGR questiona, entre outros pontos, principalmente o fato de o decreto incluir como beneficiários desse indulto pessoas condenadas pelos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Esse foi também o entendimento do relator do caso aqui no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que proferiu seu voto na sessão de ontem. A divergência também foi aberta na sessão de ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que o indulto é um ato privativo do presidente da República e que, portanto, não estaria sujeito à interferência de outros poderes, como o caso do Poder Judiciário. Hoje, ao final da sessão, o placar da votação estava em 6-2 em favor do decreto de indulto do presidente Michel Temer, mas a sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Luiz Fux. E assim, o decreto de indulto segue suspenso por meio de uma decisão liminar até que os últimos 3 votos sejam colhidos, o que deve acontecer na próxima sessão do Supremo na semana que vem. Dizem que isso vai ficar por ano que vem, né? Na verdade, esse indulto pode beneficiar, por exemplo, Eduardo Cunha. É um indulto que beneficia vários engravatados. Criminosos aí, de colarinho branco. Exato. No primeiro depoimento que deu após ser preso, o governador Luiz Fernando Pezão negou que tenha recebido propina e usado dinheiro ilícito para pagar despesas pessoais. Ele afirmou que movimenta uma conta pessoal mantida com seus próprios proventos e não a que foi apresentada pela Polícia Federal, que está desativada e zerada. Pezão também disse à Polícia Federal que não se envolveu com a arrecadação de dinheiro para a sua campanha de governador, a governador em 2014. Segundo ele, a tarefa teria ficado por conta de Cabral e do ex-secretário de Obras, Hudson Braga. Na delação do doleiro Álvaro Noviz é citada também uma suposta propina paga como Caixa 2 pela Odebrecht naquele ano. Em troca, a companhia teria conquistado contratos importantes do governo. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ele foi preso na manhã de ontem, no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governo fluminense. O governador Luiz Fernando Pezão estava no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado, quando foi preso às 6 horas da manhã. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde prestou o depoimento. No local, manifestantes comemoravam a prisão, que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido veio da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, depois que ela teve conhecimento das investigações realizadas pela Polícia Federal. Os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato têm revelado com muita acuidade que este é um esquema criminoso que ainda não cessou. E é por essa razão, do fato de os infratores ainda continuarem praticando estes crimes, é que chegou-se à necessidade de requerer
prisão preventiva. Outras 6 pessoas foram presas na operação, incluindo 2 secretários de Estado. A investigação teve início com a delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. Ele contou que Pezão, então vice-governador e secretário de obras, recebia uma mesada de R$150 mil e ainda ganhou 2 bônus de R$1 milhão. Um rastreamento de contas bancárias e telefonemas realizado pela Polícia Federal mostrou que Pezão manteve o esquema de cobrança de propina e lavagem de dinheiro quando assumiu o cargo. Ele teria recebido R$40 milhões entre 2007 e 2015. Os crimes apurados são corrupção, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, esquemas supostamente liderados pelo ex-governador. As investigações continuam com a prisão de Pezão. Agora, o desafio da Polícia Federal é tentar descobrir onde ele escondeu o suposto dinheiro da corrupção para recuperar o que teria sido desviado dos cofres públicos. Com a prisão de Pezão, o vice Francisco Dornelles assumiu o governo do estado. Para o governador eleito do Rio, Wilson Witzel, as investigações da polícia não vão atrapalhar o processo de transição. Acabei de receber o telefonema do governador Dornelles, me chamou para conversar, nós já conversamos outras vezes, mas vamos agora só afinar de forma que a gente consiga preparar tudo para que no 1º de janeiro de 2019 nós já estejamos em condições de continuar governando o estado do Rio de Janeiro. É apenas um comentário, o Francisco Dornelles agora que assume, né, a cadeira de governo do estado, ele em entrevista coletiva falou que foi pego de surpresa e que foi uma violência, né, a essa prisão. Violência é desvio de verba pública de educação, saúde, né, Dornelles? Isso não é uma violência. Aliás, ele nem saiu algemado, né? Não teve tapa na cara, não teve chute nas costas, como a polícia costuma fazer com outros tipos de presos. Então, menos. Desde 1995, foram detidas mais de 20 pessoas que ocuparam cargos no Executivo e no Legislativo do Rio de Janeiro. Nos últimos 20 anos, 4 governadores eleitos no Rio de Janeiro passaram pela prisão. Antony Garotinho, que ficou no cargo entre 1999 e 2002, foi preso 3 vezes por fraude eleitoral, corrupção e participação em organização criminosa. A mulher dele, Rosinha Garotinho, governou o Rio entre 2003 e 2007. Foi presa em 2017 pelos mesmos crimes que o marido. Os 2 conseguiram habeas corpus no fim do ano passado e respondem aos processos em liberdade. Sérgio Cabral foi governador entre 2007 e 2014. Há 2 anos, foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Réu em 24 ações, já foi condenado a mais de 170 anos de prisão e está na penitenciária Bangu 8. Luiz Fernando Pezão governa o Rio desde 2014 e está no fim do mandato. Ele foi detido hoje por crime de corrupção. Retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta sexta-feira, e vamos continuar com o assunto de política, já que o ex-ministro Antônio Palocci fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal em Brasília sobre fatos relacionados à Operação Greenfield. O ex-ministro dos governos do PT também deu informações aí sobre a atuação supostamente criminosa dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff em fundos de pensão. Palocci já responde pelas supostas fraudes nos fundos da Operação Greenfield, que está na Justiça Federal em Brasília. Essa operação investiga fraudes em fundos de pensão, crimes contra o sistema financeiro e políticos, como foro privilegiado no âmbito da Petrobras. O Partido dos Trabalhadores afirmou que Palocci mentiu sobre Lula e Dilma para sair da prisão e gozar os milhões que acumulou, enquanto Lula permanece preso sem ter, segundo o partido, cometido crime nenhum. A assessoria de Dilma Rousseff rejeitou as afirmações de Palocci, classificadas aí como mentiras. Afirmou que o ex-ministro buscava a liberdade e que não apresentou nenhuma prova.
A defesa do ex-presidente disse que Lula não cometeu qualquer ato ilícito antes, durante ou após exercer o cargo, que as afirmações de Palocci contra ele são mentirosas e que foram realizadas para que o ex-ministro pudesse obter benefícios com a justiça. É importante que as provas venham a público, né? Exato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal o parecer contra o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula. Para Dodge, a argumentação da defesa de Lula são acusações, são ilações infundadas. O caso será julgado na próxima terça-feira pela segunda turma do Supremo. O Ministério Público informou na tarde de ontem que o grupo CCR, que possui a concessão de diversas rodovias paulistas, precisou criar um esquema de Caixa 2 para fomentar um pagamento ilegal para diversas campanhas político-partidárias. De acordo com o Ministério Público, o esquema ocorreu entre 2009 e 2013 e movimentou cerca de 44,6 milhões de reais em Caixa 2. A Rede Globo apurou alguns nomes e valores que constam nos depoimentos dos executivos da CCR, sendo 3 milhões de reais para a campanha do senador José Serra, do PSDB, candidato à presidência da República em 2010, 4 milhões e meio para a campanha do ex-governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, ao governo de São Paulo, isso também em 2010. 2,8 milhões de reais ao ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, para a criação do PSD. 1 milhão de reais para Marta Suplicy, do MDB, na campanha dela ao Senado em 2010, enquanto ainda ela estava no PT, e mais 1 milhão também para acertos de campanha do deputado Campos Machado, do PTB. José Serra, Geraldo Alckmin, Campos Machado e Gilberto Kassab afirmam que tiveram as contas aprovadas pela Justiça. A defesa de Marta Suplicy ainda não se pronunciou sobre o caso. A empresa CCR irá assinar um acordo com o Ministério Público do Estado, que é um termo de autocomposição, em que se compromete a pagar 81,5 milhões, 81,5 milhões de reais, para encerrar o processo civil envolvendo a companhia e algumas de suas controladoras. Após a divulgação desse acordo com o Ministério Público, as ações da CCR subiram 11% na Bolsa de Valores, liderando as altas do dia. O grupo CCR atua na área de infraestrutura, em segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços. A companhia é responsável pela administração de algumas das rodovias mais importantes de São Paulo. Bom, vamos conferir como é que vai ficar o tempo para hoje. A gente vai acompanhar aí as informações da previsão do tempo, já que pelo menos aqui em São José dos Campos o dia começou bem chuvoso, bem fechado, mas agora o sol já abriu, como você está vendo aqui na imagem ao fundo, aqui na Cassiano Ricardo. Será que vai permanecer esse tempo estável aí durante o dia e também no final de semana? Quem traz a informação é a Camila Brasilense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Áreas de instabilidade vão manter o tempo instável nesta sexta-feira aqui no estado de São Paulo. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. Hoje as temperaturas permanecem elevadas, o tempo continua abafado e a previsão é de máxima de 32 graus na capital paulista e Vale do Paraíba, 30 graus no litoral e 28 graus na Serra da Mantiqueira. O fim de semana vai continuar com tempo instável, com pancadas de chuva no sábado e temperaturas em declínio no domingo. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila, pelas informações. Tempo instável, então. Chuva para quem vai descer o litoral norte aí, enfim. Vamos pedir aí para São Pedro melhorar um pouquinho o tempo para a gente poder curtir melhor o final de semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas determinou que a União consulte o Conselho de Segurança Nacional antes de aprovar o acordo de fusão entre Embraer e Boeing. A decisão acatou parcialmente um mandado de segurança pedido pelo Ministério Público do Trabalho. A decisão tem como objetivo constatar se há similaridade da venda do setor da aviação comercial da Embraer com o episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou isso em 1999, vetar a transferência de 20% das ações da companhia para um grupo francês por meio de uma Golden Share, que é justamente essa ação especial que dá poder de veto ao negócio.
O texto do acórdão, assinado pelo desembargador Orlando Amâncio Taveira, ressalta que é preciso verificar se os mesmos fatores envolvidos no processo à época, como a possibilidade de afetar empregos, investimentos em pesquisa de tecnologias ou informações estratégicas sobre segurança nacional, poderiam estar em risco e gerar a necessidade de uso da Golden Share. O Conselho de Segurança Nacional não se pronunciou sobre o assunto. Embraer e Boeing informaram que não vão comentar o caso. Começa hoje em Buenos Aires, na Argentina, e termina no sábado, amanhã, dia 1º, o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20. A expectativa é que a guerra comercial e as preocupações com o crescimento da economia mundial se destaquem entre as principais discussões. Alguns dos principais líderes mundiais já desembarcaram em Buenos Aires. A capital argentina, que destacou 24 mil agentes de segurança para trabalhar no evento, recebe o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, o Vladimir Putin, da China, o Xi Jinping, o príncipe saudita Mohammed bin Salman, enfim, entre outros aí que estarão presentes. As autoridades estimam a participação de cerca de 15 mil pessoas, incluindo 3 mil jornalistas, nessa cúpula. O encontro de líderes do G20 completa 10 anos. O primeiro aconteceu em 2008, em meio às preocupações causadas pela crise financeira iniciada no mercado imobiliário norte-americano. Pois é, o presidente da França, o Macron, andou trocando farpas com Jair Bolsonaro às vésperas desse encontro, dizendo principalmente que para que aconteça um acordo entre Mercosul e União Europeia, é preciso que o governo brasileiro, o próximo governo, atenda às questões ambientais. Bolsonaro não gosta muito disso. Ontem, o Fundo Soberano de Ilhabela foi consolidado e a cidade será o terceiro município do país a receber royalties do petróleo. O fundo irá reservar 2 bilhões de reais em 10 anos. A compensação financeira dos postos de extração de Sapinhoá e Lapa terá anualmente em porcentagens crescentes parte dos recursos dos royalties, destinados aí à poupança para gerações futuras de Ilhabela. O prefeito de Ilhabela, o Márcio Tenório, comentou a importância desse montante. Quero dizer que esse momento é histórico, um momento de muita alegria, de muita emoção. Como disse Caiçara que sou, hoje a gente tem a oportunidade que Deus nos deu de estar prefeito de Ilhabela e juntamente com a minha equipe de governo, criarmos o Fundo Soberano, que vai garantir aí sustentabilidade econômica para a cidade nos próximos 10 anos. O grande desafio nosso, na verdade, é fazer com que a nossa cidade cresça de forma sustentável, melhorando aí principalmente os investimentos, os serviços futuros, e dessa forma a gente gere oportunidade, para a nossa gente, para a nossa população. É a esperança que a população de Ilhabela depositou no nosso governo, numa ação de planejamento, Nós hoje conseguimos concluir aí mais um sonho do nosso governo, e com isso a gente com certeza avança na casa dos 75% de cumprimento desse plano de governo. Atualmente a cidade recebe 650 milhões de reais de royalties, que representam 75% do orçamento. A iniciativa inovadora de Ilhabela contou com a participação efetiva da população. Nos próximos meses devem ser criados aí os conselhos administrativo e fiscal, e sendo composta aí por membros do governo e da sociedade civil. Todos os detalhes desse aporte aí, desse montante desse Fundo Soberano de Ilhabela estão no nosso portal. É só você visitar aí a página sprriomais.com.br. Outras informações regionais aqui: a Câmara de São José dos Campos aprovou na noite de ontem o Plano Diretor, um projeto do governo do prefeito Felício Ramute que disciplina as áreas urbanas e rurais do município. A proposta foi aprovada com 3 votos contrários vindos da bancada do PT. Foram eles os vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga e o Wagner Balieiro.
e tem a validade aí por 10 anos, né? O plano diretor agora vale por mais 10 anos. Como a atual legislação foi aprovada em 2006, recentemente a cidade completou 2 anos de atraso da nova lei. Pelo projeto, o prefeito elenca a região central, Parque Tecnológico, Dutra Limoeiro, Aeroporto e Revap como núcleos de desenvolvimento estratégico. E Tamoios, São Francisco Xavier, Represa do Jaguari, Santana Parque da Cidade e Rio Paraíba do Sul como áreas de potencial econômico. Felício ainda prevê a divisão da cidade em macrozona de consolidação, que visa priorizar a ocupação dos vazios, mais dotados da infraestrutura. Macrozona de estruturação, que cria novas conexões entre cidade e bairros distantes, e macrozona de ocupação controlada, que é o combate à expansão periférica. O projeto já havia sido enviado ao Legislativo pelo prefeito em outubro e uma audiência pública foi realizada na semana passada, além de outras 54 reuniões com a população organizadas pelo Poder Executivo. Na Câmara, o projeto foi aprovado sem emendas, sendo que 6 apresentadas foram rejeitadas. Após a aprovação do plano diretor, o próximo passo do governo Felício Ramute, nesse sentido, deve ser a elaboração da nova lei de zoneamento. A ideia do governo tucano é que os primeiros estudos do projeto sejam feitos já no primeiro semestre de 2019. Só para reforçar, o ex-prefeito Carlinhos Almeida do PT, ele tentou uma nova lei em 2006, mas ela foi rejeitada. O CPRM, que é uma sigla para estudar o Serviço Geológico do Brasil, ele irá entregar ao governo do estado de São Paulo hoje um mapeamento de áreas com propensão a deslizamento de terras e inundações nos municípios da RM Vale, aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Segundo essa pesquisa, Campos do Jordão é uma das cidades com mais áreas com risco de deslizamento, com 23,2% dessas áreas, das áreas urbanizadas, em lugares com risco médio de deslizamento de terra. Taubaté também apresenta risco elevado, com 20,8%. Monteiro Lobato também aparece no ranking, com 19,19%. Essa pesquisa ela será entregue às prefeituras, indicando aí as áreas classificadas como alta, média e baixa propensão a ocorrências de fenômenos naturais. Só para lembrar que a Defesa Civil vai iniciar amanhã, sábado, a Operação Verão, que se estende até o dia 31 de março, com o objetivo de preservar as vidas, aí, reduzir os danos humanos, e além de materiais e ambientais, principalmente nesse período de chuvas. O destaque de hoje do Jornal Vale traz uma reportagem especial sobre os pontos de drogas aqui na cidade de São José dos Campos. Com exclusividade, a reportagem aponta que a quadrilha, chefiada por integrantes do PCC, o primeiro comando da capital, paga milhões de reais para reativar pontos de venda de drogas no Campo dos Alemães, que pertenciam a um ex-líder da facção criminosa. Os detalhes dessa reportagem, dessa apuração que é com exclusividade aí, estão na edição impressa, mas também você confere na edição online através do site ovale.com.br. Vamos falar de esportes? Mudando um pouco de assunto e vamos com as informações aí do esporte. Finalmente teremos a final da Libertadores, né? Saiu o local e vamos com esse e outros destaques com Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o Jornal Abre Aspas. Vamos conferir os destaques esportivos desta sexta-feira. Bom, a Conmebol finalmente se decidiu de onde será a final da Libertadores da América. Será na Espanha, no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O jogo vai acontecer no dia 9 de dezembro, um domingo, lá que River Plate e Boca Juniors irão se enfrentar. A torcida do Boca Juniors não gostou muito, eles queriam que o River Plate fosse eliminado devido à agressão de seus torcedores, como aconteceu com o Boca alguns anos atrás, quando a torcida do Boca agrediu os jogadores do River Plate. Mas enfim, a Conmebol finalmente se decidiu e essa decisão gerou até algumas piadas aí na internet, visto que a Espanha é o país colonizador da Argentina. Estão chamando aí de Copa Colonizadores da América. Mas enfim, pelo menos agora temos uma decisão da Conmebol. Ainda falando de torneios sul-americanos, saiu o adversário do Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana. É o Júnior Barranquilla da Colômbia. O time venceu o Santa Fé por 1-0 num jogo que teve 4 expulsões. O gol foi de Theo Gutierrez.
O time colombiano tenta seu primeiro título internacional. Vamos ver aí agora como será essa final entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla. E neste fim de semana, no domingo, temos a rodada final do Campeonato Brasileiro. Vários times aí tentando fugir da degola. E é aí que nós vamos falar, dar ênfase na parte de baixo da tabela. Alguns jogos vão marcar os times que serão rebaixados. Começando com o Sport e Santos. O Sport é o time que está aí mais propenso a ser rebaixado, visto que Paraná e Vitória já foram rebaixados, o 20º e o 19º. E o Sport aparece aí na 18ª colocação, precisando de um milagre para não ser rebaixado. O time encara o Santos neste domingo. Já um outro jogo que vai decidir a parte final da tabela é o jogo entre América Mineiro e Fluminense. É um confronto direto contra o rebaixamento. O América Mineiro vem na 17ª colocação, enquanto o Fluminense vem na 14ª. Podemos dizer aí que quem perder esse jogo vai ficar muito próximo da zona de rebaixamento. A Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando ali a 16ª colocação, dependendo de si própria para fugir do rebaixamento. Ela enfrenta o São Paulo na Arena Condá neste domingo. E outro time que também, agora um pouco mais longe ali da zona da degola, mas que também está ameaçado, é o Vasco, na 15ª colocação. Ele enfrenta o Ceará, que também está em 13º, tentando escapar, mas o Vasco também corre sérios riscos de ser rebaixado. Vamos ver aí como é que vai ficar essa parte final da tabela, quem vai ser rebaixado, quem vai se classificar para a Libertadores. Todos esses destaques eu dou aqui na segunda-feira, após o final do Campeonato Brasileiro, que já tem o seu campeão, que é o Palmeiras. Bom, por hoje é só, eu volto na semana que vem. Douglas Cruz para o Jornal, abre aspas. Obrigado, Douglas. E pelo regional aqui, o São José visitou o Vasco na noite de ontem, em busca aí da reabilitação no NBB, o Novo Basquete Brasil, mas saiu novamente com o gostinho amargo da derrota, né? Não existe gosto amargo nem vitória, né? O gosto amargo vem da derrota. E dessa vez foi por 81-77, né? Foi a quinta partida consecutiva aí que o São José acaba perdendo aí no NBB. Com esse placar, o São José conquistou sua 8ª derrota em 10 jogos, 5 consecutivas. O próximo compromisso do joseense será na quarta-feira, dia 5, onde faz o seu 5º jogo fora de casa contra o Corinthians, no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, às 8 horas da noite. E o Taubaté Futsal, ele recebe hoje o Pulo do Gato de Campinas, em uma partida aí válida para a semifinal, né? Um jogo único pela semifinal da Copa Paulista de Futsal. O jogo será no ginásio da Vila Aparecida, com entrada franca, entrada gratuita. E como teve a melhor campanha na primeira fase, o Taubaté tem a vantagem de um empate na prorrogação em caso de igualdade aí no tempo regular, no tempo normal. Lembrando que os taubatianos são os atuais campeões da competição e vão em busca da classificação à final do segundo torneio mais importante do estado. A partida acontece logo mais aí à noite, às 7h30 da noite, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. Na programação, hoje é sexta-feira, né, Zé? E a gente tem programação cultural aí, lembrando que o mês da música permanece aqui em São José dos Campos com várias atividades. A programação completa está no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu queria destacar aqui uma apresentação de uma camerata de viola no sábado, amanhã, que vai fazer uma homenagem ao Zé Mira. O Zé Mira, que é um mestre da cultura popular aqui de São José dos Campos, né? Um violeiro de primeira. Esse show vai ser amanhã na Casa de Cultura Zé Mira, às 20 horas. Né? Acho que vale a pena, porque esses violeiros são demais. Muito bem. E para você que pode pagar um pouquinho aí, tem shows também de grandes artistas, né? O J Quest se apresenta hoje aqui em São José dos Campos, a partir das 9 horas da noite, os ingressos a partir de R$40, lá no Palácio Sunset, aqui em São José. E o Skank, ele fará show, o grupo Skank, amanhã sábado, às 10 horas, na Cervejaria do Gordo, né? Em Lorena, aí no quilômetro 57, ingressos também a partir de R$40. 2 opções aí pagas, né? Para você que tem uma graninha aí a mais e poder curtir aí J Quest e Skank aqui na nossa região. E fora a programação cultural aí que você acompanha. Hoje tem a chegada do Papai Noel aqui em São José dos Campos. Depois você tem uma programação extensa. Você não vai perder, né?
Eu vou ter que perder porque eu vou para Taubaté. Talvez eu vou esperar o Papai Noel lá de Taubaté, né? Mas tem a programação também no site da prefeitura, o Bom Veinho. Deixa eu pegar aqui só a informação aqui do assessor do Elcio, né? Que a chegada do Papai Noel acontece hoje às 7h30 da noite na Praça Afonso Pena. Aliás, foi lá montado, né? A estrutura da casa do Papai Noel está bem interessante. O Natal iluminado aqui em São José dos Campos, com essa parceria com os empresários, com a Associação Comercial e Industrial de São José. E no nosso portal, no sprriomais.com.br, também tem os detalhes aí da programação de Natal. Enfim, prestigie, né? É de graça, acompanhe. Tem cinema natalino também, né? A Prefeitura aqui de São José organiza sessões gratuitas aí de filmes natalinos para vários bairros, percorre os bairros da cidade. É bem interessante. Acesse lá o nosso site ou o site da Prefeitura para acompanhar essa programação. Já estamos falando de Natal, né? Até porque a gente vai voltar na edição da segunda-feira já em dezembro, né? Já na reta final para o Bom Veinho aparecer, né? Pois é. E a gente quer agradecer a sua audiência e mais uma vez obrigado. A gente retorna então segunda-feira. Bom final de semana. Tá, bom final de semana para você que acompanhou aí o Jornal Abre Aspas na edição de hoje. Lembrando, o conteúdo na íntegra no Facebook da SP Rio Mais, no Facebook do Jornal Vale, no nosso portal sprriomais.com.br. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e a gente se reencontra na segunda. Até mais.